Diga-me lá, conte-me tudo e não me esconda nada. 2 patinhos na lagoa é a temperatura aqui no interior de minha nave. Sou seu amigo Flávio Vale e estou de volta com mais um programa ao vivo pelo YouTube. 9h15. Vamos conversar com Luciana Dinucci. Ela vai falar como reconhecer seres sem alma pelo olhar. Alô, Luciana, onde você está nesse momento? Boa noite, Flávio. Eu estou na minha nave em cima do Rio de Janeiro. Está 24 graus aqui na nave. Está chovendo muito por aí? Olha, hoje choveu muito, mas que bom, né? Graças a Deus, porque dá um forno aqui o Rio de Janeiro esses últimos dias. Então, hoje deu uma refrescada, está 24 agora de noite, mas há uns dias atrás estava bem mais quente. Há uns 4 dias atrás, eu fui sair de casa, bem na hora que eu fechei o portão, começou a chuva. Me pegou desprevenido. Aí eu tomei uma chuvinha, me refresquei. Quando foi ontem, de novo, eu voltando para casa, a hora que eu saí do ambiente onde eu estava, eu fui para o carro, a chuva veio e me pegou no pulo novamente. A chuva me acertou 2 vezes seguidas. Já passou por isso? Hoje eu passei por isso. Eu fui caminhar hoje e estava assim, tinha um pouquinho de sol, meio nublado. De repente começou a juntar nuvem, juntar nuvem, juntar nuvem. Caiu o temporal, estava no meio da rua, Flávio. E fiquei ilhada, porque aqui no Rio, quando chove, né, vira mar no meio da rua. Aí eu não conseguia sair da onde eu estava. Fiquei embaixo de um ponto de ônibus até conseguir, até esperar um pouquinho, baixar um pouquinho da água para poder caminhar e voltar para casa. Aconteceu comigo. Hoje eu cheguei um pingo de água aqui, inteirinha molhada em casa. Fui purificada pela chuva também. Eu vou pedir para vocês nos ajudarem na divulgação. Compartilhe o link, deixa o like, o joinha, o gostei para reforçar quem puder participar do Super Sticker e Super Chat, seja membro do canal. E vamos ouvir a Luciana Dinucci, ela vai nos ensinar como reconhecer seres sem alma pelo olhar. Isso vai nos ajudar bastante, viu? Vai evitar uma série de transtornos na vida, porque pessoas sem alma por perto é complicado. Então, a partir de agora, conte-nos tudo e não nos esconda nada, Luciana Dinucci. Obrigada, Flávio. Boa noite a todos. Pois é, quando a gente está próximo de seres que não têm alma, a gente tem que estar certo que eles vão querer pegar a nossa. Esse é o interesse deles. Como eles não têm e têm que sobreviver aqui nesse mundo, para enganar a todos que estão por perto, que eles são como nós, que eles têm alma, eles vão querer levar a nossa. Então, por isso é que a gente tem que aprender a se proteger. Meu nome é Luciana Dinucci, eu sou terapeuta, hipnóloga e analista corporal. Já estive algumas outras vezes aqui no programa do Flávio. E, enfim, pela história da minha vida, pelo meu histórico de atendimentos com cliente, eu acabei sendo uma, vamos dizer, especialista mirim, né? Porque ninguém é especialista profundo em tudo, a gente sempre tem muito o que aprender. Acerca de transtornos de personalidade, principalmente narcisismo e psicopatia. Esses são os seres sem alma. Não só eu que digo isso, mas muitos outros estudiosos. E eu ofereço para os clientes, através da ferramenta da hipnose, das informações de autoconhecimento, da análise corporal, maneiras de entender por que essas pessoas acabam chegando na vida desses clientes. Eu digo até na minha, porque eu também já convivi com várias desses seres, né? Muitos desses seres sem alma. E o que é importante? Durante o processo terapêutico, você descobre por que você tem uma, vamos dizer, um interesse, uma atração natural por esse tipo de pessoa. E por que é que, quando você os encontra, é tão fácil deles acabarem levando vocês nos seus jogos de manipulação. E eu vou buscando sempre novas informações, novas ferramentas para entender mais o transtorno e para entender mais como ajudar aqueles que são sobreviventes dessas convivências tão nocivas, tão tóxicas, a tocarem suas vidas para frente, a terem as suas personalidades, autoestima, autoconfiança, tudo reconstruído. Os narcisistas e psicopatas, eles são transtornados psiquiátricos. Eles têm um transtorno de personalidade. É um jeito de ser, não é uma doença. Portanto, não tem cura.
eles não têm interesse em mudar, porque eles se acham perfeitos, excelentes. Só para que a gente possa colocar um conhecimento de base para depois ir avançando, em princípio, um narcisista, por exemplo, ele tem, na sua primeira infância, durante os seus, vamos dizer, 3, 4 aninhos de idade, vivendo dentro de um lar disfuncional, com grande probabilidade de chance de ter um pai ou uma mãe narcisista, ou psicopatas, ou com traços, sendo um narcisista com traços psicopáticos, essa criança vai sentir uma negação de amor. Esses pais não conseguem amar a criança, ela se sente inferior, mal, ruim. Por um truque da nossa psique, um truque da nossa mente, para nos manter vivos, para garantir a nossa sobrevivência, nós não conseguimos achar que os nossos pais são ruins quando nós somos crianças. Nós olhamos e falamos assim, eu sou ruim. Porque imagina só, eu gosto de dar o exemplo de um cavalinho, um bebê cavalo. Quando esse animal nasce, pouco tempo depois, ele já vai estar de pé sobre as perninhas e vai ter uma certa liberdade, vai conseguir se virar, vamos dizer. Um bebê humano leva anos para ele começar a ter um pouco de independência. Então, a dependência, a necessidade de amor e cuidado dos pais é enorme, porque senão essa criança não sobrevive. Por esse truque da psique, por esse truque da mente, é que a criança nunca consegue achar os pais ruins. Ela se acha ruim. E essa criança que teve essa negação de amor, negação de cuidados, né, tendo esses pais provavelmente com traços de transtorno ou com o próprio transtorno, ela se sente tão mal, tão inferior, um lixo tão grande, que ela, para não sentir mais essa dor, ela rompe com a própria personalidade, ela rompe com o self. Ela não tem mais ego, ela não tem mais eu. Ela afunda, ela enterra tudo isso. E enterra junto a capacidade de ter emoções positivas, amor, alegria legítima, solidariedade, não sente remorso, culpa, nada disso, não pede desculpas pelos seus atos. E forma uma falsa personalidade que pode ser grandiosa, poderosa, magnética, que são os narcisistas abertos, vamos dizer, ou uma personalidade vitimista, que se faz de coitadinho, então sempre vai usar uma roupinha mais surrada, vai dizer que sempre não precisa de muita coisa e tem uma habilidade de manipular muito expressiva. Esse é o narcisista oculto. Então, a gente vai ter a formação dessa falsa personalidade. Só que vamos lembrar, isso não é verdadeiro, não é uma personalidade original, não é uma manifestação do temperamento, do jeito de ser, inclusive não é a manifestação desse próprio espírito que está ali, né? Porque ele apaga, ele enterra tudo isso. Então aí a gente vê surgir o narcisismo. Isso ocorre numa fase em que há a ocorrência de um narcisismo saudável da formação da personalidade, que é dito por Freud. Então, nesse momento, todos nós somos muito narcisistas, quando nós temos essa idade de, vamos colocar, de 2 a 4 aninhos. Dou o exemplo daquela criança que se joga no chão do supermercado e fica gritando, eu quero biscoito, eu quero dar um escândalo. Para ela, o mundo não existe, só ela, só a necessidade dela que conta. Só que depois essa criança cresce e começa a perceber que o mundo ao seu redor tem outras pessoas, que ela precisa respeitar os direitos dos outros, e esse narcisismo exagerado vai sendo moderado. Todos nós temos traços narcísicos. Cuidar de si próprio, né? Ter seus próprios gostos. De vez em quando a gente é meio egoísta mesmo com as coisas da gente. Agora, o que caracteriza um transtornado narcisista é a falta de empatia e a incapacidade de sentir emoções positivas. Apesar de vez em quando todos nós sermos egoístas, sermos meio ranzinza, a gente consegue amar. A gente consegue se importar com o outro, a gente tem empatia. E esses narcisistas não. Então essa é a grande diferença. Mas traços narcísicos todos nós temos. E é bom, é saudável ter os traços, não o transtorno. Então essa criança,
ela não tem personalidade, então ela começa a crescer. E para poder se apresentar perante o mundo, para poder ser aceito pelo mundo, o que ela faz? Ela começa a observar como se comportam as pessoas empáticas ao redor dela. Então, ela vai olhar aqui para esse empático e vai ver que ele costuma abraçar aos amigos quando encontra. Então, ele entende que um empático abraça quando encontra. Ele coloca isso no seu repertório de comportamento, coloca isso na sua personalidade. Ele enxerga um outro empático que se emociona quando está, por exemplo, numa missa. Então, ele coloca isso no repertório. Vários narcisistas diagnosticados por psiquiatras é que trazem essas informações para nós. Eles falam, nós não temos personalidade, nós somos uma colcha de retalho de todos aqueles com quem nós convivemos. Então, de pequeno, essas crianças, elas já têm um comportamento, vamos dizer, robótico. Por quê? Imagina um robô que vai aprender como é o ser humano observando o comportamento desse ser humano e começando a reproduzir. Assim são narcisistas e psicopatas. E qual é o principal sentido que essa criança tem para aprender? Os olhos. E são os olhos sem personalidade, olhos sem alma. Porque essa criança rompeu com a própria alma. Então, o primeiro sinal que a gente tem de estar lidando com um narcisista, com um psicopata, é um olhar vazio. A gente olha e ali não tem nada por dentro. Não que seja um vazio sem o globo, não é isso. Mas você tem uma sensação de ausência, como se não tivesse ninguém ali, como se fosse um robô. É um olhar parado. E ele vai nos analisar, nos estudar, aprender o que nós fazemos e interiorizar esses comportamentos. Só que tudo isso é falso. Nada disso é dele, nada disso é natural. Essa é uma das teorias trazidas, porque o narcisismo ainda vem sendo estudado, vem sendo validado, a cada dia tem novidades. Então, que se formaria esse transtorno durante esse período da infância. Agora, existe o outro lado da moeda. Vamos supor que numa família que tem uma mãe narcisista, existam 2 filhos. Ambos passaram pela negação de amor dessa mãe. Essa mãe é uma mãe cruel, uma mãe manipuladora, uma mãe tóxica. Ambos passaram pelas mesmas maldades, pelas mesmas tristezas, tudo igual. Decide caminhar Decide não, ele caminha, né, pela opção do narcisismo e se torna uma pessoa má, porque narcisistas são maus. Eles fazem o mal conscientemente, eles têm livre-arbítrio, decidem fazer isso e não estão nem aí para quem está sofrendo, para quem está sendo prejudicado. Só importa o bem-estar deles próprios. E do outro lado, então você tem um filho que desenvolve o narcisismo e um outro filho que não, que se torna um codependente. Este que é o codependente, quando ele sofre, quando ele percebe a negação de amor, de cuidados que ele passa em função do comportamento dessa mãe, ele também se acha muito ruim. Só que a reação dele é diferente. Ele fala assim, eu sou tão ruim, mas eu vou ser muito melhor. Eu vou ser tão bom que a minha mãe vai me amar. Então, a gente vai ter no codependente aquela famosa síndrome do bom menino, síndrome da boa menina. São filhos que se comportam, são bonzinhos, não dão trabalho, estão sempre tentando ajudar, sempre tentando salvar, e eles estendem isso para todos os seus relacionamentos. São pessoas que têm a tendência a ser salvadores, salvadoras, agradadores, agradadoras. Eles vivem necessitando da validação dos outros para se sentirem amados. São extremamente dependentes dessa aprovação, porque é como se vivessem em busca desse amor condicional que nunca chega. E isto, claro, que vai se refletir depois dos relacionamentos afetivos na vida adulta. Então, não existe uma explicação de por que 2 filhos criados no mesmo lar, que sofreram as mesmas dores, as mesmas dificuldades, muitas vezes são gêmeos até, e um decide trilhar o caminho de ser mal, e o outro não.
isso acaba invalidando essa teoria da ciência que diz que esse que passou pelo sofrimento vai desenvolver isso porque... Não. A gente começa a ver que existem outros fatores. Uma carga genética que vai fazer com que um talvez não vá trilhar o caminho do mal e o outro sim. Então é como se houvesse um gene da maldade, só que ele não se manifesta em todos. E esse gene, ele tem gradações de manifestação. Nós temos narcisistas cruéis, perversos, com traços psicopáticos, temos os psicopatas que são mais cruéis ainda, e temos narcisistas que têm um grau mais baixo dentro do espectro, que não são tão maus. Sempre são nocivos, sempre são nocivos. Então a gente vê que existe aí um gene da maldade. Essa é a minha percepção. Eu acompanho muitos clientes que vêm desse tipo de sofrimento e eu vejo nas estruturas de família exatamente isso. Filhos que manifestam, outros não, e é uma questão transgeracional. É um problema transgeracional. Onde existem pais narcisistas, existiram avós narcisistas. Então vem de pai para filho e a sequência, a roda vai girando. Isso tudo também leva à minha percepção de que existe um emaranhamento, como diz a teoria sistêmica, que é representado, na minha visão, no que seria o nosso inconsciente familiar. Esses fantasmas da família ficam rodando esse inconsciente familiar, buscando alguma maneira de haver um acerto nesse sistema doente. Então, quando um membro dessa família decide falar, chega, claro que sempre vai ser um codependente, porque narcisistas não procuram ajuda, não procuram terapia, porque eles não acham que eles não precisam, eles são excelentes, não precisam mudar. Nós que somos emotivos, que somos empáticos, é que temos que nos tratar, porque nós somos fracos. Então, quando um membro, que é normalmente o codependente, decide romper, não aguenta mais o sofrimento, depois do sofrimento do lar de origem, ele ainda passou por amigos narcisistas, casamento narcisista, chefe narcisista, porque parece que te atrai, né? Porque eles vêm ao encontro da gente. Quando essa pessoa decide encarar esse problema todo, aceitar os pais, olhar os pais com compreensão, se libertar eles do seu julgamento e decidir começar a assumir sua vida, decidir começar a se colocar em primeiro lugar e a lidar com a sua codependência, porque codependência e dependência emocional também não tem cura, também é um transtorno. A gente vive para sempre. O que nos salva é a consciência. E quando a gente vê que está sendo manipulado, que a gente está cedendo demais, que a gente quer salvar, a gente tem que começar a parar. Durante o processo terapêutico, a gente desfaz a familiaridade com os abusos do lar de infância, a aceitação de ser manipulado. O que acontece? Tudo que está gravado emocionalmente dentro de nós, dentro do nosso subconsciente, que nosso subconsciente só tem emoções guardadas, é familiar. E nós só vamos ao encontro do que é familiar na nossa vida. Nada mais. Nós não vamos ao encontro do que nós não conhecemos. Então, durante o processo terapêutico, você faz essa dessensibilização. Não é nem dessensibilização, não. É uma reeducação emocional mesmo do seu subconsciente. E você começa a se desligar da necessidade de reproduzir isso na sua vida. De ter um companheiro que vai te entregar migalhas de amor. Um companheiro ou uma companheira, tá? Porque narcisismo não tem gênero. Pelos estudos, a maioria são homens, mas existem muitas mulheres narcisistas. Então, o codependente, durante o processo terapêutico, ele vai começando a entender que ele não tem que buscar migalhas de amor, porque ele só recebeu migalhas de amor na infância. Então, qualquer um que vem que dá uma migalhinha, ele fica feliz. Para o codependente, que passou por esse lar disfuncional, abuso emocional, é tranquilo, estou acostumado, já conheço isso. Castigo do silêncio, nossa, que o narcisista faz muito, né? Que é sumir por vários dias, ou ficar vários dias sem conversar, sem falar nada. Então, essa pessoa está acostumada. Então, durante o processo terapêutico, a gente ajuda a se libertar. Mas a codependência, para sempre, ela estará conosco. O que nos salva é o autoconhecimento. Então, muito bem, a gente tem a formação, né? Assim, tem uma terceira teoria que diz o seguinte: tem gente que nasce ruim. Ponto. Não é que foi na infância, não é que sofreu na infância.
nasce ruim. Você vê crianças, às vezes de 5, 6 aninhos, que são extremamente cruéis, matam animais, às vezes até atacam outras crianças. Tem um menino de 16 anos nos Estados Unidos que ele assassinou um bebê, né? Não pode, desculpa, vamos falar as palavras corretas. Um menor, né? E aí, durante o julgamento, ele começa a chorar. Esse vídeo está disponível nas redes sociais, no Google. Então, esse psicopata, né, de 16 anos, ele começa a chorar, dizendo que se arrepende, que ele pede perdão. Só que o que acontece? O juiz já tinha em mãos uma gravação de áudio em que ele fala para o pai, nesse áudio: você quer ver eu ser inocentado desse crime? É só eu começar a chorar. Eu sou um menino branco de 16 anos, tenho boa aparência. O júri todinho vai ficar emocionado quando me ver chorando. Só que aí o juiz pega e olha e fala assim: você está chorando? Você acha que você vai convencer alguém? E mostra o áudio. Então vejam, de pequeno, de muito jovem, essas pessoas já têm a maldade dentro de si. E ali nós já reparamos, né, que esses seres sem alma têm o olhar robótico, porque eles não têm personalidade, eles são vazios por dentro. E aí eles vão começando a aprender quem nós somos. E além de tudo, os nossos olhos são a janela da nossa alma. Inclusive, eu tenho uma imagem aqui, eu vou compartilhar para vocês. É o olhar típico de um narcisista psicopata. Deixa eu só abrir aqui para vocês, vamos compartilhar. Esse é um olho de narcisista, um olhar frio, cruel, robótico, né? Os olhos são a janela da alma. E tem aqui uma passagem da Bíblia, de Mateus. Os olhos são a luz do teu corpo. Se forem puros, o teu corpo terá luz. Mas se o teu olhar for mau, viverás em trevas. E como essas trevas podem ser profundas. Vamos voltar para cá. Voltei, Flávio? Tá tudo certinho? Sim, está. Pronto. Então, e a gente vê até a Bíblia. Inclusive, o apóstolo Paulo tem outras passagens na Bíblia que ele fala sobre os narcisistas, né? E psicopatas. Ele fala: haverão tempos trabalhosos em que surgirão homens egoístas, vaidosos de si mesmo, que não honrarão pai e mãe. E ao final ele recomenda aqui: afasta-te dessas pessoas. Tem várias passagens. E eu acredito que nós estejamos vivendo, sim, esses tempos trabalhosos, que são tempos em que narcisistas e psicopatas estão florescendo. Tudo que eles fazem hoje em dia é extremamente valorizado. A preocupação somente com o mundo externo, com o que o mundo pensa de nós, as emoções não têm tanta importância, tudo é muito descartável, a empatia, né, cada vez menos valorizada no relacionamento, a gente se importando cada vez menos com o nosso próximo. Então, vocês viram naquela foto ali exatamente a sensação de um olhar de um ser sem alma. E, gente, isto não falha. Esta detecção do olhar não falha. Aquele olhar fundo, vazio, frio, é um olhar robótico, porque eles estão permanentemente aprendendo o que nós fazemos. A cada nova vítima que um narcisista faz, ele vai levando o repertório da anterior, de maneira que ele vai ficando cada vez mais convincente no jeito de ser. Porque ele vai... A diferença é que é mentira. Então, por mais que eles tenham um repertório riquíssimo, se a gente realmente apurar a nossa percepção e der valor ao que nós temos, como a gente chama de intuição, a gente percebe que aquilo é mentira. O problema é que nós não conseguimos entender que existem pessoas que não são completamente humanas vivendo entre nós. A gente acredita que todos nós somos iguais. Não somos. É a minha visão, tá? Não somos todos iguais. Tem gente que age pelo mal, que é mal e não quer mudar. Está satisfeito.
E nós olhamos os outros e acabamos inocentando, minimizando, porque a gente olha com o nosso olhar empático, com o nosso olhar de humanidade completa, porque seres das trevas como esses, narcisistas e psicopatas, a meu ver, eles não têm um pedaço de humanidade no seu comportamento, nos seus relacionamentos. Então, eles são aberrações e não querem mudar em nada disso. Por que eles não querem mudar? Lembra que eu falei dessa dor que eles têm lá dentro, desse vazio, desse buraco emocional, dessa rejeição sofrida? Isso é uma dor tão grande. Eles têm uma baixíssima autoestima. Eles se acham um lixo, uma porcaria. Então, para não olhar para isso, eles fazem qualquer coisa. E qual seria a maior dor? Entrando em contato com isso, é ver que tem que mudar, ver que eles são ruins, eles não podem admitir isso. Eles não podem admitir que eles são maus, porque é desesperador. É o que acaba com um narcisista. Então, o que nos leva a buscar uma terapia, a buscar um psiquiatra, é o incômodo interior que a gente está vivendo. Eu preciso mudar, eu preciso ser alguém diferente, eu preciso ser alguém melhor. Se eles fazem isso, eles se desesperam, eles não têm estrutura, porque pelaquela primeira versão, são crianças de 3, 4 aninhos ali, desesperadas de dor. Só que são crianças vingativas, birrentas, mimadas, que quando não têm o que querem, vão destruir o que está em volta. São como se fossem crianças mimadas sem limite. Esses são os narcisistas agindo. Então, quando a gente está lidando com uma pessoa como essa, saiba que você está lidando com uma psique extremamente infantil. Não sabe ouvir não, não pode ser contrariado, sempre tem que ser linda, o primeiro pedaço de bolo tem que ser para ele, o brinquedo é só para ele, como se fosse uma criança mesmo. Então, essas pessoas não querem mudar. Elas vão a um terapeuta, vão a um psiquiatra, quando elas querem manipular alguém. Porque para esse buraco lá dentro ficar mais preenchido, porque é um vazio enorme, sem amor, sem alegria legítima, sem solidariedade, sem nada de bom, que é que sobra para sentir? Lixo, tristeza, vazio, angústia, desespero, ódio, raiva. Imagina você, a sua vida toda, sentir só isso o tempo todo. Vai ficar louco. Então, para não ficar sentindo isso o tempo todo, ele capricha, o narcisista, no modo de se mostrar para o mundo. Esses que são os abertos, os grandiosos, eles costumam se vestir muito bem, costumam se apresentar, falar muito bem, são magnéticos, são sedutores, e aí todos ficam encantados, são pessoas acima de qualquer suspeita. Normalmente eles têm casas bonitas, gostam de coisas de grife, coisas que eles podem ostentar. Isso tudo gera admiração. E esta admiração vai tapando o buraco, vai fazendo a dor ficar mais calma lá dentro. Só que não tem sempre admiração, né? Tem hora que não tem, principalmente porque ele não convive com o mundo externo o tempo todo, ele está dentro de casa muito tempo. E dentro de casa, quem convive com essa criatura das trevas, passando um período, sabe que não é coisa boa. E aí acabou a admiração. E o que ele faz? Ele leva essa pessoa que está com ele para esse mesmo buraco, para esse mesmo inferno onde ele vive. E ali, quando a pessoa está mal, está triste, ele fica um pouquinho mais satisfeito e vai tapando o buraco. Então, nessa movimentação, se essa pessoa, que é o suprimento de dentro de casa, em algum momento, fala, olha só, não te aguento mais, vou embora, ele fala para manipular, meu bem, minha querida, meu querido, eu vou no psicólogo, eu vou no psiquiatra, e aí eles vão lá e vão, uma sessão, 2, e vão aproveitar todos os argumentos que esses profissionais de saúde mental vão usar para fazer o quê? Enriquecer o seu repertório para conseguir mais maldades ao seu redor. Mas voltando à questão dos olhos, tá? Então veja só, toda essa movimentação dessas pessoas, de manipulação, de vazio, vocês vão constatar através dos olhos. E tem um estudo interessante da Clínica Mayo, nos Estados Unidos, que eles fizeram acompanhamento de
dois problemas que acontecem com os nossos olhos, duas disfunções, vamos dizer, que é o estrabismo e a extropia. O estrabismo é quando nós temos os olhos voltadinhos assim para dentro, né? Que eles ficam mais fechadinhos assim. A estropia é quando o olho vai para o lado de fora. Então, muitas vezes você vê que a pessoa ela olha um dos olhos para frente e o outro mais para a lateral. E o que foi percebido? Que os portadores de estropia, eles têm 3 vezes mais probabilidade de ter algum tipo de transtorno psiquiátrico. Não quer dizer somente que sejam narcisistas. E nem que todo portador de extropia vá apresentar alguma disfunção como essa. Não. Mas é 3 vezes mais provável. E se a gente começa a analisar olhares de psicopatas, narcisistas, pessoas cruéis, muitos políticos que são, sim, portadores desses transtornos, você começa realmente a perceber aquela leve entortadinha do olho para um dos lados. Eu tenho aqui até algumas imagens, eu separei 3 imagens que trazem a sensação de vazio, a sensação de frieza e a extropia. Eu vou colocar aqui para vocês novamente agora. Uma das imagens, inclusive, é de um narcisista conhecido de todos nós. Aqui, é o João de Deus. Repara no olhar do João de Deus, a sensação de vazio que traz. Né? Parece que você está olhando e uma coisa que não tem nada ali dentro. É a ausência de conexão. E nessa imagem que está com a seta, vocês conseguem ver, nesse olho direito, uma leve manifestação de extropia acontecendo. Porque a extropia ela não tem que ser aquela coisa tão pronunciada. E repara na frieza do olhar. Apesar dele estar sorrindo, se a gente coloca aqui, né, a mão sobre os dentes, você vê que não tem a emoção. O rosto transmite a emoção, mas os olhos não transmitem. Vamos ver essa outra imagem agora. Aqui nós temos 3 pessoas que foram condenadas pela justiça, são imagens públicas. Esse primeiro, aqui, à minha esquerda, é o bandido da luz vermelha. Aí você consegue reparar no olhar completamente. Ele tem extropia no olho direito, tendendo para o lado de fora, uma completa ausência de emoção, uma frieza e aquele olhar robótico. No meio nós temos aqui a pastora Flor de Lis, que também apresenta esse olhar vazio, parado, frio. E a outra foto é de um assassino serial de mulheres dos anos 70 nos Estados Unidos, o Ted Bundy. Tem até uma série sobre ele no Netflix. Esse olhar, mais uma vez, robótico, parado, sem emoção. E uma leve extropia também no seu olho direito. São imagens, para mim, que trazem essa sensação, porque é isto que vai identificar de imediato e sem nenhum tipo de erro se você está lidando com uma pessoa sem alma. Então, esses estudos estão mostrando, né, a validação daquela primeira frase que foi colocada: os olhos são a janela da alma. Só que quando você não tem alma, existe um grande vazio lá dentro. Então, quando você convive com alguém assim, a primeira coisa, comece a treinar, comece a lembrar de pessoas com quem vocês já se relacionaram, que vocês conseguiram perceber esse olhar de frieza. E uma outra informação que é muito comum, aí a gente sai do meio psicológico, dos estudos psicológicos, a gente sai do meio dos estudos psiquiátricos e a gente começa a entrar mais no meio do ocultismo, no meio dos assuntos espirituais, sim, porque existe uma parcela grande de influência do mundo espiritual, gente, junto com essas pessoas, junto com esses seres sem alma. Porque eles não agem sozinhos. Digo isso da minha percepção. Outro dia eu li uma frase e gostei muito dela, que dizia assim:
Todo narcisista, todo psicopata, eles têm várias máscaras. Para cada pessoa com quem eles se relacionam, eles apresentam uma face, um jeito. Porque ali é mais produtivo ser assim e ganhar suprimento. Então, para um eu posso ser mais o intelectual, para o outro eu posso ser mais o simpático, e ali ele vai manipulando as pessoas, né? Os narcisistas são narcisistas e psicopatas são mitômanos, mentem o tempo todo, sem nenhum tipo de constrangimento. Mentem sobre tudo, desde que eles alcancem o que eles querem. Eu convivi com um tempo, eu me lembro, que essa pessoa contava assim, puxa, eu já fui para Londres, já estive em São Francisco, e trazia detalhes desses lugares. Eu fui naquela praia da Califórnia, que era maravilhosa. Só que pouco tempo depois, ele acabava caindo em contradição. Não, nunca fui para lá. E sem nenhum tipo de constrangimento, mas você falou para mim, foi não, você está enganada. Você que é confusa, porque eles fazem esse jogo, né, os narcisistas, os psicopatas, do gaslighting. Eles querem fazer você duvidar da sua própria sanidade. Então, eles mentem o tempo todo. Então, para cada face que esses narcisistas e psicopatas usam, existe sim, por detrás, vamos dizer, que um outro ser das trevas no mundo espiritual o inspirando, um demônio, que os acompanham. Quando, sinceramente, para mim, alguns não são realmente demônios. Porque quem convive com essas pessoas, todo sobrevivente traz essa descrição. Esses seres são demônios, são seres das trevas. Então, o mundo espiritual é muito pesado junto com o narcisista. Quem convive com um deles, quando sai do relacionamento, sai destruído, não só psicologicamente, sai destruído energeticamente, sai destruído espiritualmente. Hoje, atualmente, nos meus atendimentos, eu recomendo aos clientes, façam sim uma reposição energética quando vocês saírem do relacionamento e durante também. Só que durante você vai, você se alimenta, você recebe sua energia. Quando você encontra com essa pessoa, ela leva tudo embora. E nós saímos com um buraco dentro de nós também, porque essas pessoas são vampiras, são seres vampiros, sugam nossa energia vital, sugam pedaços da nossa alma, porque junto com esse aprendizado do jeito de ser da nossa personalidade, eles vão roubando o que é nosso. Dentro da nossa psique, isso acaba resultando numa personalidade destruída. A pessoa não sabe mais quem ela é quando ela sai de um relacionamento com um narcisista. Isso é muito comum, isso é o que mais acontece. Porque pelos jogos de manipulação, essa pessoa vai buscar sempre agradar esse narcisista, que no início de tudo foi uma pessoa adorável, querida, gentil, com uma maneira de seduzir e levar a vítima para sua teia maligna. Era uma grande mentira. Durante um tempo ele faz isso, para eles mentir, não tem nenhum problema. Quando a vítima está na teia maligna, que ela já entrou ali, que ela já está vivendo a dependência do relacionamento, ele fica sempre levando essa pessoa a se sentir culpada e mostrando que jamais ela o consegue agradar. E jamais ela conseguirá de novo aquele período de lua de mel. Então, a vítima fica o tempo todo buscando agradar, não consegue, ela começa a abrir mão de si. A personalidade vai sendo desfeita. Só que nesse ponto, gente, no mundo espiritual também está acontecendo uma movimentação. Um pedaço da sua alma está indo embora. Então, você faz sim o seu trabalho terapêutico, agora saiba que você vai precisar fazer também a sua reconstrução espiritual, através do seu caminho de encontro que tiver. Não existe um lugar, uma regra, não. Para que você possa ir se fortalecendo e reconquistando sua fé. Sua fé no Criador, em Deus, no universo, no que quer que você acredite. Porque existe uma inteligência que criou tudo, que nos criou, que criou, inclusive, esses seres sem almas das trevas. Porque quando a gente sai de um relacionamento com eles, a gente sai mais sábio, nós saímos mais sábios. A gente perde a nossa ingenuidade acerca do que são os seres humanos. A gente aprende também, a gente cresce. Então, pedaços são levados, a gente precisa buscar também reconstruir a nossa fé.
o que um narcisista mais almeja, olhando para esse lado espiritual, é que cada um de nós, sobreviventes, empáticos, que nós percamos a nossa fé e a nossa vontade de viver. Perdendo isso, pronto, nós estamos aprovados no teste de destruição que eles fizeram. Porque esse é o interesse, que cada um de nós seja exatamente um zumbi, como eles são. Então, dentro dessa visão espiritual, muitas pessoas colocam que o comportamento desses seres sem alma é exatamente o comportamento de seres reptilianos. Esse comportamento predador, esse comportamento de sobrevivência instintivo, né, que a gente tem a nossa mente reptiliana nesse pedaço do nosso cérebro, e que existe uma grande chance, como diz um pedaço da Bíblia, lá no Antigo Testamento, né, que os gigantes se aproximaram, cruzaram com as mulheres, e aí foi gerada uma nova raça. E que esse gene da maldade que eu falei para vocês um pouco antes, no começo da live, uma das probabilidades da origem desse gene seria o cruzamento dessas raças. E então que nós teríamos, com a presença dessas pessoas, a manifestação do que seria a presença desses seres reptilianos. E o olhar de um reptiliano, ele é exatamente como o olhar desse ser sem alma, frio, parado, robótico. A diferença é que tem aquele tracinho no meio. Algumas pessoas relatam que conseguem enxergar momentos em que esses seres estão extremamente raivosos, estão quase que fora de controle, esse tipo de visão. Não sei, eu nunca vi. E uma outra coisa que é relatada com muita frequência por sobreviventes que saem de relacionamentos com pessoas sem alma é enxergarem os olhos negros dessas pessoas. Sabe aqueles olhos de filme de terror que são negros? Muitas pessoas relatam isso, que em relances elas veem essa manifestação. E nesse tipo de situação, quando eles estão contrariados, quando eles estão com raiva, quando eles estão em fúria narcísica. Eu tive uma visão dessa, mas foi em sonho. Eu sonhei com uma pessoa narcisista com quem eu me relacionei. E eu não estava entendendo nada naquela época. Eu não sabia o que era narcisismo, nada dessas coisas. E eu estava vivendo uma loucura, né? Aquela pessoa fria, manipuladora, eu não estava entendendo. E eu perguntava muito para mim mesma, o que é isso? O que essa pessoa quer de mim? E eu falava muito com Deus. Eu falava, Deus, o que essa pessoa quer de mim? E no sonho, essa pessoa falava assim para mim, você quer saber o que eu quero de você? É isso aqui, ó. Ele fazia assim, como que sugando a minha energia. E nesse momento, os olhos eram negros. Acordei apavorada. Só que depois, ouvindo clientes falando, ouvindo relatos de sobreviventes, muita gente descreve isso. Esse é um outro sintoma. Este olhar negro que aparece em alguns momentos. Não é que eles vão ficar o dia inteiro com os olhos totalmente negros, não, mas aparece o que está lá no fundo da verdade. E que existem, sim, nessas pessoas, seja através desse provável gene de um ser reptiliano que está lá atrás, no início da nossa civilização, no início da nossa história, ou então através da manifestação espiritual desses seres reptilianos, como se fosse assim, né? Um encosto, um obsessor, que tudo é frequência, né? Quando as frequências são iguais, se atraem e vão, as pessoas caminham junto, gato anda com gato, cachorro com cachorro, né? Ser sem alma, ser malvado, ser cruel, anda com quem é igual também. Então, que essas entidades seriam parceiros. E como são semelhantes os comportamentos. Então, a gente nota também esta sensação deste olhar reptiliano. Aquele, eu não sei se você pode falar o nome dele aqui, né? Mas, enfim, o fundador do Facebook, né, gente? Vocês entendem. Há um tempo atrás, ele deu um depoimento no Congresso acerca de uso de informações indevidas das pessoas que são assinantes lá da rede social dele. Impressionante o olhar dele.
Um olhar parado. Eu nem coloquei aqui porque eu acho que compromete tudo. É um olhar parado, congelado, sem emoção. É como se você estivesse vendo ali um crocodilozinho à sua frente. Então, a gente tem também esses relatos de que são seres, ou com genes, ou com a presença dessas entidades reptilianas por trás deles. E quando a gente começa a estudar tudo isso, ver tudo isso, observar essas pessoas de perto, ver que faz sentido, o mundo à nossa volta cai, desmorona. Porque nada daquilo que a gente aprendeu até hoje começa a fazer sentido, algo que a gente aprendeu acerca de pessoas. Como é o comportamento humano, quais são as premissas. Todo mundo é bom em princípio? Eu acho que não. Tem gente que não é boa em princípio. Não sei, a gente começa a ficar tão em dúvida acerca disso, né? O que está por trás desses comportamentos todos? Existe muito ainda a ser estudado, muito a ser aprendido. E o que acontece? Como eu falei no início da live, a nossa grande preocupação tem que ser em nos preservar, em nos ajudar. Quando você desperta para a importância de você notar o olhar do outro, você está se prevenindo de vir a conviver com uma pessoa assim. Por quê? Neste momento que a gente vive, em que muitos dizem que a transição planetária, os que seguem a linha cristã falam que é o arrebatamento que está chegando, e o apóstolo Paulo falou: haverão tempos trabalhosos em que essas pessoas prevalecerão. Cada vez mais nós teremos a presença de seres assim. Temos que entender isso. É o momento que a gente está vivendo. Porque agora vem tudo à tona, tem que ser limpo. E essas pessoas nunca foram trazidas à luz antes. Elas estão sendo trazidas agora. Todo esse conhecimento, ele é muito recente. Eu coloquei outro dia na minha página do Instagram uma publicação com as afirmações de um narcisista diagnosticado, que é o Stan Vaknin. Ele é o papa do assunto. Se hoje a gente está falando sobre isso, se todos os canais do YouTube, Instagram, Facebook falam sobre narcisismo, é graças a esse cara. Ele deu um golpe, um cartão de crédito na Inglaterra nos anos 90, foi preso, foi diagnosticado como um narcisista, e ele era um homem brilhante, inteligente. Ele falou assim: quer saber? Eu vou ganhar dinheiro com isso, eu vou começar a falar como eu sou, porque todo mundo adora ouvir falar de pessoas más, cruéis. E ele começou a escrever um livro sobre ele mesmo. E ele que criou os termos, né? Pedra cinza, macacos voadores, love bombing, hoovering, tudo que a gente usa hoje como termos usuais na descrição desses transtornos, foi ele quem criou. E ele tem um vídeo no YouTube, desculpe, que ele se descreve. E o que ele diz? Ele fala assim: eu sou um robô. Eu me identifico muito com máquinas. As máquinas são a minha família. Eu não entendo como vocês que têm emoção vivem. Eu olho para a vida como se eu fosse um personagem de filme. O tempo todo eu estou fazendo um papel. E ele diz: eu sou uma pessoa muito triste, porque eu não tenho alegria. Eu não sei sorrir. E o que eu mais desejo é que cada um de vocês seja como eu. Porque eu não consigo ser como vocês. E ele fala: eu sou cruel, eu sou mau. A decisão desse Stan Vaknin foi de se isolar, para não fazer mal para mais ninguém. Então, ele mesmo se descreve como um ser robótico. Ele fala: eu sou assim. Eu funciono como uma máquina. Não se iludam. Então, nós temos que nos preservar, cuidar de nós, porque cada vez que a gente vai ao encontro, que a gente convive com essas pessoas, nós somos lesados emocionalmente, financeiramente, a nossa saúde é prejudicada, porque são vampiros, vão tirar o que é seu. Isso é natural, são predadores, são seres predadores. E o olhar vai refletir isso, gente. Então, olhando para alguém, repara. É um vazio que você sente ali? É aquele olhar parado, estático, sem emoção? É um olhar que traz frieza? E
leve muito em conta a questão da extropia. Não são todos os portadores de extropia que têm algum tipo de transtorno como esse. Mas, se vocês tiverem o interesse de pesquisar olhares de serial killers condenados ou de esses abusadores femininos e abusadoras de homens também, a gente tem que fazer um parênteses aqui. Existem muitos homens que passam por relacionamentos abusivos. Muitos. Só que a grande maioria não vai buscar ajuda. Por quê? Por exemplo, Lei Maria da Penha. Não estou dizendo que seja ruim, é muito bom, mas é uma conquista só das mulheres. E existem mulheres que fazem muito mal a homens também. A lei que hoje existe punindo a violência psicológica vale somente para mulheres. E a gente tem que levar em conta também que existem mães narcisistas, pais narcisistas. Então, mães narcisistas são muito destruidoras. Então, só vale para mulheres. Então, esses homens acabam não buscando ajuda. Primeiro, porque homem tem que ser forte, homem sempre tem que dar conta, imagina, o que os amigos vão falar. Mas são inúmeros homens que são muito prejudicados por mulheres narcisistas. Elas usam essas leis de proteção às mulheres exatamente para fazer mais mal aos seus parceiros. Então, nós temos que nos preservar. E os olhos não vão mentir. Esse olhar reptiliano, esse olhar frio, congelado, em que não há emoção, não há movimentação. E lembre-se, ali pode sim estar presente um ser reptiliano. Quando a gente começa a estudar mais a fundo tudo isso, a gente precisa acaba querendo encontrar cada vez mais informações, porque só com o repertório que existe disponível para nós hoje a conta não fecha, gente. O meu raciocínio de busca é sempre assim, tem que ter começo, meio e fim, tem que ter lé com cré. Como é que aparecem pessoas más, que não têm emoção? Como é que alguém pode não se importar com o semelhante? O que é isso? E por que uns sim e outros não? Existem desenhos de má formação cerebral. Isso é bem claro nos psicopatas. Nos narcisistas existem controvérsias. Agora, uma coisa é certa. Ambos têm como é que eu vou dizer, uma produção excessiva de testosterona no seu organismo em função de algumas disfunçõezinhas, de alguns problemas no cérebro. Por isso também o que leva a esse comportamento mais agressivo. Cara, por que acontece isso? Porque dentro do mesmo lar, sofrendo as mesmas coisas, um desenvolve a maldade, o outro não. E principalmente nós, que somos empáticos e empatas. Existe uma diferença entre empáticos e empatas. Empatas são pessoas muito mais sensíveis energeticamente. Elas sentem a dor do outro. O outro não precisa abrir a boca. O empata sente, o empata sabe. O empata é sensível, extremamente sensível, por exemplo, a multidões. Você coloca um empata dentro de um shopping lotado, aquele monte de gente falando, aquele monte de energia, ele vai sair drenado, ele vai sair destruído dali. Um empático não vai passar exatamente pela mesma coisa. O empático, se ele vê alguém se machucar e cair à sua frente, ele vai lá, vai ajudar, né? Vai falar, meu Deus, essa pessoa está sofrendo, eu vou ajudar. O empata, além disso, ele sente a dor, ele consegue capturar. Então tem essa diferença. Nós somos o prato favorito desses seres sem alma. Então, nós temos que estudar sempre mecanismos para nos defender. Por quê? Não precisamos ser destruídos, não precisamos ser abalados por nada disso. A gente reconhecendo essa pessoa, a gente já liga o nosso alerta e fala, opa, deixa eu analisar melhor, deixa eu ver qual é a intenção, deixa eu ver qual é o comportamento. E isso que eu estou falando para vocês dos olhos é infalível, gente. Pode reparar, acompanhe, veja, sinta, repara na emoção. Principalmente nos momentos em que esta pessoa esteja mais irritada, que ela esteja contrariada, que ela esteja nervosa, ou então que ela esteja extremamente relaxada, sem se preocupar com o que você está pensando, ou se você está prestando muita atenção. Ali o olhar é cristalino para você analisar. Ali não tem máscara nenhuma.
Porque lembra que eles têm pedaços de comportamentos formando a própria personalidade? Pois é, então eles podem ali acionar um empata número 1, empata número 2 que eles observaram ao longo da vida. E nesses momentos da raiva, do ódio, do descontrole e também dos momentos em que eles se sentem não observados, não controlados, você consegue perceber. E quem já passou em convivência com eles vai levar para sempre aquela imagem daquele olhar congelado. E é assustador. É um olhar de filme de terror. Eu falo que quem conviveu com narcisistas, com psicopatas, viveu um filme de terror na vida real, 24 horas por dia. Aquilo que você assiste, das pessoas, né, que ficam desesperadas, trancadas no porão, você não precisa estar trancada no porão, você pode estar trancado dentro de um apartamento de luxo, dentro de uma mansão, ou dentro de uma casa simples, tanto faz. Mas ali é um filme de terror. Tem uma série muito boa na Netflix que chama Bom Dia Verônica, uma série nacional, em que a gente tem dois atores, o Du Moscovis e a Camila Morgado. Ele é um policial, é um homem, tem um relacionamento abusivo, eu não vou dar spoiler aqui, mas eles estão brilhantes. Se vocês querem entender o que é um relacionamento abusivo, assistam essa série e vejam o comportamento dos dois. São excelentes atores, e ali ela é ótima mostrando o que é um codependente no momento da manipulação emocional, e ele como sendo um abusador. Vale a pena. Então, nós precisamos, sim, nos preservar. Nós precisamos, sim, aprender tudo isso para nos defender. Flávio, você está aí? Desculpa, gente, eu vim tomar uma aguinha. Vamos embora, Flávio. Não está ali, vamos continuar falando sobre isso. Sim, eu estou aqui. Tá tudo certo aí, Flávio? Tudo certo. Eu já vou aproveitar para agradecer a Neiva. Ela se tornou membro do canal. Valeu, Neiva, por nos ajudar. Continue. Beleza. Então, o que acontece? Nós, que somos os codependentes, a gente... Lembra que eu falei que a gente tem uma conexão natural? Não é atração a palavra certa, não. Mas é familiar para nós, narcisistas. Por quê? Lembra que eu falei que de um pai e de uma mãe narcisista, ou sai filho codependente ou sai filho narcisista? Pois é. Quando a gente é um codependente, a gente veio de um lar onde já era disfuncional. Talvez não fosse um pai ou uma mãe narcisista, fosse um pai ou uma mãe borderline, ou que tivesse traços disfuncionais, ou que fosse tóxico. Então, a gente vem do mesmo lar, com o mesmo, vamos dizer, com a mesma doença de sistema do lar. Quando a gente encontra um narcisista, a gente está vendo uma pessoa igual, uma pessoa que passou pelos mesmos problemas. Isto tudo é inconsciente. Eu estava outro dia conversando com uma cliente e ela me relatou que a mãe dela viveu por muitos anos um segundo casamento, não era o pai dela, né? Era um outro homem, um segundo casamento. Um casamento de quase 20 anos com um homem narcisista, que a mãe sofreu muito e que foi altamente prejudicada, ficou muito doente. E essa moça, ela se tornou uma codependente e, apesar de não ser o pai dela, o narcisista que esteve presente dentro do lar foi um padrasto. Ela, quando foi se relacionar na vida adulta, se eu não me engano, no seu segundo casamento também, ela foi lá e encontrou exatamente alguém igual ao padrasto. Então, nós, como codependentes, a gente encontra essas pessoas e o nosso interesse vai ser natural. Então, quando a gente sabe que existem maneiras de detectar, vamos guardar isso no nosso coração. Porque quando você encontrar alguém assim, se você é codependente, você vai se interessar. E olha, eu vou dizer que a grande chance de nós que estamos aqui sermos, porque nós buscamos ajudar, nós buscamos salvar pessoas, é nossa natureza. Nós somos empáticos, a gente se preocupa com o outro. Muitos aqui são empatas também. Né? Tem que aprender a lidar com a sua própria energia, sofre com esse mundo todo doido por aí. Então, essas pessoas que trazem, que esses seres sem alma, eles vão se achegar de nós e nós vamos nos sentir traídos, vamos dizer. Só que cabe, através do autoconhecimento, a gente se proteger. A gente fala, não, aqui você não chega, aqui você já não vem mais. Por isso é que é importante a gente ter esse conhecimento. E todos nós
que já convivemos em algum momento, seja na família, seja no relacionamento afetivo com narcisistas, nós temos um vício nos nossos próprios hormônios, vício na adrenalina. Por quê? Quando você convive com alguém tóxico, com alguém abusivo, você nunca sabe de onde é que vem a pancada, de onde é que vem o grito, de onde é que vem o maltrato. E você, anda em ovos o tempo todo, sempre em alerta, como se tivesse um leão para te pegar. E vai seu cérebro e começa a fazer uma descarga de adrenalina para te manter alerta. Aí a sua amígdala cerebral é acionada e é tanta descarga de adrenalina que o seu corpo se acostuma, começa a gostar e quer mais, quer mais, quer mais. Então, seu cérebro vai te levar a buscar pessoas que vão te fazer sentir tudo isso de novo. Você vai ter que ficar alerta, você vai ter que ficar com medo. Se você conhece uma pessoa que é bacana, tranquila, você não vai gostar. Você vai sentir... Por quê? Porque você tem um vício instalado. Um vício como se fosse de cocaína, como se fosse de álcool. É exatamente a mesma coisa. E, por outro lado, o tal do abusivo, né? Quando ele vem, maltrata, em algum momento ele vai ter que dar uma amaciada para a pessoa não cair fora, né? Para o sanduíche não ir embora. Nós somos alimento para eles. E aí ele vem, fica bonzinho, fica fofo, faz um carinho, diz que tudo vai mudar. E aí vem uma coisa boa, ai, graças a Deus, tá tudo tranquilo, tá tudo bem. E vai lá serotonina, vai oxitocina, altamente prazeroso. Tudo isso circulando no organismo. E o que acontece? Vício nessa outra combinação também. E o seu cérebro lá quer aquilo. Quando você se afasta da pessoa, você vai entrar em síndrome de abstinência. Como se você tivesse usado cocaína e droga. E aí você vai começar a ter pensamentos obsessivos, você vai querer falar com a pessoa, você vai achar que ela não é tão ruim, você vai começar a ter talvez tremedeira, ansiedade, insônia, sudorese, taquicardia. E o que acontece? Você vai ter que lidar o resto da sua vida com esse vício. Ele não vai desaparecer. Então você vai, através do autoconhecimento, saber que você é codependente. Você vai, através do autoconhecimento, saber que você vai ter que aprender a não se relacionar com essas pessoas, aprender a desfazer a sua familiaridade com o seu lar de origem, aprender a se dar valor, aprender a se colocar em primeiro lugar. É um trabalho. Aprender que você não é saco de pancadas emocional de ninguém, porque todo codependente a vida toda acabou sendo uma peça dentro de uma família disfuncional, um encaixe em que ele era o saco de pancadas e a família toda circulava nessa harmonia doentia, vamos dizer. Assim, não, porque sempre o codependente acaba sendo o tal do bode expiatório. Ele que está sempre errado, ele que é o mal, para que esses narcisistas, todos que estão ao redor, né, os disfuncionais todos, possam estar suprindo o seu buraco emocional. Então, a gente tem que, através do processo terapêutico, fazer, né, com que o sobrevivente encontre, sim, esse sentido, de se dar em primeiro lugar, de ter os seus planos, de não viver os planos dos outros, viver os seus planos. E quem é dependente emocional tem uma outra questão que tem que observar com muito cuidado, com muito carinho, que é a questão da prosperidade financeira. Porque o dependente emocional, ele precisa de gente junto com ele. Tudo que ele mais teme é estar sozinho, é ser abandonado, é não ter ninguém, não receber validação. E muitas vezes, ter dinheiro, ter sucesso, ter independência vai fazer com que ele se afaste dessas pessoas que dão para ele companhia, que estão junto, que não deixam ele ficar sozinho, apesar de serem pessoas tóxicas, destrutivas, mas ainda assim elas tapam esse buraco, elas dão essa validação que o dependente emocional precisa. E como ele nunca se deu valor, ele não vai falar, não vou ficar com essa pessoa que me maltrata, vou buscar alguém que goste de mim. Então, ter sucesso, ter dinheiro, implica em ter que abrir mão disso. E aí? Seu lado emocional não vai deixar, seu subconsciente não vai deixar, seu cérebro não vai deixar. Então, o dependente emocional também tem que aprender a olhar isso. Porque outro dia eu vi um coach muito famoso que ele fez um desafio para as pessoas subirem um monte, uma montanha muito alta, num dia extremamente perigoso, de chuva, com ventos, né, com todas as regras
dizendo que era perigoso para não. E ele falou para muitas pessoas, acho que mais de 40 pessoas, fazerem essa escalada, porque elas iam destravar a prosperidade da vida delas. E aí o que acontece? Ficou todo mundo preso lá em cima do tal do monte, tiveram que chamar os bombeiros. Nem foi ele que chamou os bombeiros, foi o grupo, e ele nem agradeceu os bombeiros, falou que quem desistiu, na verdade, era fraco, que tinha que... Uma loucura, né? Enfim, mas por que eu estou colocando isso? Porque às vezes você vai fazer essa escalada, vai subir e não vai destravar a sua prosperidade, porque a questão não está ali. A questão está na sua dependência emocional. Eu gosto sempre de dar esse exemplo, né? Imagina assim, você está rico, muito dinheiro, muito bem, tem um carro carérrimo, e você vai visitar a sua família de origem. Você para com aquele carrão na porta da sua casa. Qual vai ser a reação da sua família? De ver você muito bem. Não só o carro, mas você está bem vestido, está bem cuidado. Seu dinheiro ganha com honestidade do seu trabalho, do seu esforço. Provavelmente, se essa família não estiver no mesmo patamar financeiro, você vai ser, assim, né, meio deixado de lado, vão vir aqueles comentários ácidos. Então, o dependente emocional tem que olhar com muito cuidado também sobre isso. A dependência emocional segura é muito. E quem tem traços físicos de dependência, que existem dentro do trabalho de análise corporal que eu faço, 5 tipos de corpos que se apresentam com equivalência de 5 tipos de funcionamento de mente. A gente tem um traço de oralidade, por exemplo, que são as pessoas que têm um corpo mais fofinho, mais rechonchudinho, não quer dizer que sejam gordos e gordas, não. É mais arredondado, mais fofinho. Então, por exemplo, essa bochecha mais gordinha que eu tenho, o meu braço é mais gordinho, eu tenho bastante oralidade. Quem tem traço de oralidade traz dentro de si, no desenho da sua rede neural, na mielinização da sua coluna vertebral, a dor do abandono. Esse traço se forma no momento em que a criança está no período da amamentação. E ali, o mundo da criança é a mãe. Ela não percebe que tem mais ninguém. E em algum momento essa criança está no berço, está no carrinho, e vamos supor que a fralda fez uma dobrinha e assou. Tem uma assadurinhazinha pequenininha na perna, e a criança está chorando por causa disso. Aí alguém vai lá, olha, não vê que o problema é a assadura. E dá a chupeta, faz um nananenê, dá um tapinha achando que é gases, e a criança continua chorando. Ninguém vê que é uma coisinha pequenininha. Como é que essa criança se sente? Ninguém cuida de mim, ninguém resolve minhas dores. Se sente abandonada. Então, quem desenvolve porque nós temos os 5 tipos de traço no nosso corpo, que varia o percentual em cada um de nós, que cria a nossa individualidade. Então, quando você tem um percentual mais alto de oralidade, você vai trazer dentro de si para sempre a dor do abandono, é a dor do seu traço. Isso não muda, tá? Isso é determinista, essa análise, e é verdade. Então, os orais, eles têm a tendência a uma dependência emocional natural. Quem é mais fofinho, tem o lábio mais grosso, o olhinho é menor, mais caidinho, é um olhar que se conecta com os outros. O oral, ele é extremamente sensorial. Né? Ele gosta de sabores, de aromas, e ele se conecta com o outro. O empata tem muito da oralidade. Pode reparar que muitos empáticos, eles têm esse formato de corpo oral mais redondinho, mais fofinho. Porque o oral, ele se conecta com o outro. Como ele precisa de gente, a técnica de sobrevivência dele é conseguir se aproximar de pessoas. Então, essa conexão favorece. O oral fala muito, ele adora conversar. O oral fala. Ele adora falar, porque é maneira de se conectar com os outros. O oral gosta de toques físicos, gosta de abraço, gosta de carinho, e precisa ter isso na sua vida para estar bem, para estar em equilíbrio, precisa receber amor, carinho, apoio, precisa receber toque físico. Um oral, quando está num relacionamento em que ele não recebe amor, carinho, apoio, em que ele não é ouvido, ele não pode falar, e o oral é muito, muito emotivo, ele é um mundo de emoção. Às vezes é tanta emoção que não consegue nem raciocinar com clareza. E aí o que o oral faz? Tem que chorar. O oral, quando chora, sai aquele monte de emoção e ele fica mais tranquilo e consegue raciocinar. Então, chorar para quem é oral é curativo. E às vezes chora, nem tá tão mal, não. A pessoa tá chorando porque ela precisa soltar aquelas emoções todas. Então, quando você está num relacionamento que você não tem amor, apoio, toque físico, carinho, você não é ouvido, você não é apoiado, você não pode chorar, o que vai acontecer? O oral vai engordar. Porque como ele é extremamente sensorial, ele gosta de coisas
saborosas, ele tem uma ligação com comida muito intensa, ele começa a comer para ficar grande. E aí, quando fica grande, fala: opa, tô aqui, gente, estão me vendo? Eu preciso de carinho. Eu sou aqui, quando eu estava nesse relacionamento com essa pessoa narcisista, eu estava 25 quilos mais gorda. Por quê? Porque ali eu não recebia nada disso, não podia falar. E aí a gente começa a crescer. Então, o traço de dependência emocional, em quem tem, por exemplo, a oralidade, é natural. Por isso, assim, você que é oral, que também tem esses traços de ser mais fofinho, aprenda a olhar nos olhos dessas pessoas ruins. Beija, note, ainda mais que o oral é perceptivo, perceba, porque a dependência emocional vai te arrastar a ficar com essas pessoas. E o que acontece? O codependente naturalmente gosta de cuidar, gosta de tratar. E o que o narcisista mais precisa na vida dele? Ser servido, ser cuidado, ser tratado. Então tá ali, né, gente? Juntou os dois, um quer servir, o outro quer ser servido. Ambos vêm do mesmo lar doentio, mesmo lar de origem problemático. Juntou, dá match. Fica maravilhoso. Então precisa aprender. E aí você vai ter um codependente consciente de quem ele é, sabendo lidar, sabendo se preservar, essa pessoa vai poder usar todos esses seus dons, vamos dizer, de ajudar, de salvar de uma forma positiva. Porque a gente pode usar tudo isso, sim, para colaborar na sociedade, para colaborar no nosso crescimento pessoal, no nosso crescimento espiritual. E todos nós codependentes, em especial os empatas, volto a dizer, quando a gente se relaciona com pessoas sem alma, nós somos destruídos energética e espiritualmente. E eu vou falar, muitas vezes a reconstrução não é possível. Você vai ter que inventar uma nova pessoa dentro de você. E esses seres sem alma, como eles só conseguem sentir raiva, vazio, angústia, insatisfação, só coisas ruins, eles são altamente tóxicos. E eles emanam essa toxicidade. E isto vai entrando dentro de você. Você vai ficando contaminado. Você já não consegue sorrir mais. Você já não consegue mais ser alegre. É muito comum um sobrevivente falar: eu não sei mais quem eu sou, eu não sou aquela pessoa alegre, eu não tenho mais sonhos, cadê eu, cadê minhas coisas? E não consegue mais gostar do que gostava antes. Tudo isso é reflexo deste mundo interior e desse mundo espiritual pesado, porque quem age manipulando o seu próximo para ter suprimento, quem age fazendo mal conscientemente, sem nenhum tipo de remorso, que tipo de companhia tem? E vamos dizer que aí essas entidades, esses seres espirituais que acompanham, eles também vão grudar no sobrevivente. E também esse sobrevivente vai ser sugado, quer dizer, ele vai ser sugado pelo ser sem alma e pelos seus companheirinhos aí do outro plano, que podem ser seres reptilianos, muitas pessoas que estudam falam. E você se relacionando com uma pessoa assim, você pode sim estar se relacionando com alguém que tem uma grande predominância de um gene reptiliano. Que tal conviver com essas pessoas? Você acha que vai sair coisa boa? Você acha que vai ser uma experiência para fazer você crescer, se desenvolver? Não, não vai. Não vai. Vai ser para destruir com a sua vida. Não tenha dúvidas em relação a isso. E os olhos, realmente, aqui são a janela da alma. Anote isso, perceba tudo isso. E se preserve. E se você é um sobrevivente, vá em busca da sua reconstrução. Se você ainda está dentro de um relacionamento, se planeje para sair. Dia a dia, você vai ver a sua vida sendo destruída. Meu Deus, Luciana, mas como você é dramática, como você exagera. Não estou exagerando, é isso que acontece. A gente precisa falar sobre essas coisas. Por quê? Quem já passou por tudo isso, ficou perdido, não entende, não sabe. E quantos podem estar passando por isso nesse momento?
Quantas pessoas que você conhece? Quantas Lucianas, se tivessem ouvido isso há uns anos atrás, não teriam feito a sua vida ser muito diferente? Quantas mães podem ajudar os filhos a ter uma vida melhor, percebendo quem são seus companheiros? Quantos pais percebendo quem são suas companheiras? Quantos relacionamentos hoje podem mudar, podem terminar? Opa, essa pessoa que está do meu lado vai fazer muito mal. Então, esse é o recado. Preste atenção nessas janelas das almas. A extropia é um grande ponto para você prestar atenção. Olhos fundos, vazios. Lembra do olhar do João de Deus? Grava bem esse olhar. Não tem nada ali. E olha por quanto tempo que ele acabou nos enganando, né? Oi, Flávio, pode falar. Oi, não, pode completar, concluir. Não, você falar só essa do João de Deus, porque quantos anos ele enganou a tantas pessoas? Ele era tido como um santo. As pessoas vinham de outros países para consultá-lo e ele usava o nome de Deus, usava o nome de entidades espirituais altamente de respeito, né? Muito sérias. Agora, se a gente tivesse já esse conhecimento do olhar, ali você já via que era problema. O negócio é que a gente não consegue entender que esse é um termômetro tão eficaz, tão bom, vamos dizer, um remédio tão eficaz. A gente olhava esse olhar, não vamos tratar com esse homem não, cara, olha, isso aí é a cara dele, vai lá não. A gente não consegue entender que o mundo não é exatamente o mundo dos empáticos quando a gente encontra essas pessoas más. Lembra disso? Quantos anos o João de Deus e quantos Joões de Deus estão por aí ainda rodando? São os narcisistas religiosos. Estão em todos os lugares. Estão em todos os templos, igrejas, qualquer corrente filosófica. É só você notar a pastora Flor de Lis. Quanto tempo, quantas pregações ela não fez, quantas pessoas ela não aconselhou. O que será que ela falou? Quais serão os danos que ela causou? Quais serão os prejuízos financeiros que ela causou para as pessoas? Não tenho como julgar, mas a gente tem como se prevenir. Oi, Flávio. Pode falar. Deixa eu tomar uma aguinha. Temos um balaio de perguntas para você. Bora. Lívia Fran separou as perguntas do pessoal. Gratidão, querida. A primeira é do Vladimir. Geralmente, pessoas que passam a perna nos outros são muito bajuladas pela maioria. Por que isso? Porque, Vladimir, essas pessoas, elas têm uma extrema preocupação com a sua imagem social, com a sua imagem do mundo externo. Então, eles são tidos como pessoas maravilhosas, acima de qualquer suspeita. Eles são muito hábeis nisso. Eles não dão uma bola fora. Por quê? Todo mundo acha que eles são bons e aí eles têm caminho aberto para fazer as maldades que forem. Pode ser que ele tenha dado uma volta em você do lado financeiro ou no seu trabalho. E isso acontece muito também nos relacionamentos dentro de casa. Então, você convive com um demônio narcisista dentro da sua casa, só que os vizinhos acham ele um homem maravilhoso, uma mulher maravilhosa. A mãe narcisista oculta, por exemplo, ela é aquela mãe que vai fazer campanha do agasalho na igreja, participa da vigília, fica com todo mundo que está doente no hospital, sabe? Ajuda os vizinhos, cuida dos cachorros da rua. Então, e dentro de casa ela é um demônio, ela destrói a vida dos filhos, acaba com a vida do marido, se o marido for um codependente, se não for um narcisista também. Então, quando algum desses membros da família fala, meu Deus, a minha mãe está acabando comigo, a primeira coisa que essa pessoa escuta, que esse filho ou que essa filha escuta é assim, imagina, sua mãe, sua caidosa, sua incrível, você que egoísta, bem que ela fala que ela te ama, que ela ora muito por você, mas que você tem muito problema. Essa é a habilidade. Você não está lidando com gente boa, não. Eles têm essa preocupação. Então, eles são bajulados, eles são respeitados em cima de uma mentira que as pessoas acreditam, porque ninguém entende quem são esses seres. Todo mundo acha que todo mundo é bom em princípio, que a gente não deve desconfiar, e não sabem olhar os olhos dessas pessoas. Quando mais pessoas souberem, pá, não vai ter tanta bajulação em cima deles, não, Vladimir. E Joaci Marques disse assim, Luciana, define para mim o significado real dessa palavra alma. Bom, antes que você responda, eu fiz aqui uma breve pesquisa e diz aqui, alma
conjunto das atividades imanentes à vida, pensamento, afetividade, sensibilidade, etc., entendidas como manifestações de uma substância autônoma ou parcialmente autônoma em relação à materialidade do corpo. Pode responder. Então, a alma, como é o nome dele? Joaci, né? Joaci. Joaci, para mim, eu entendo a alma exatamente como esse conjunto de partes que formam quem nós somos. Não o nosso corpo, mas quem nós somos na nossa essência, nas nossas emoções. Eu não consigo ver uma pessoa que tem uma ausência desse pedaço, que é a ausência de emoção positiva, a incapacidade de sentir amor, como tendo alma. Porque amor é o que nos conecta a tudo. Eu entendo que o Criador se conecta a nós pelo amor. Nós nos movemos pelo amor. Como é que alguém que não se importa de ver a dor de um semelhante, pode ser uma dor extrema, tem alma? Para mim, não tem alma. A alma é porque não tem esse pedaço. É inexistente. Quem convive com uma pessoa assim, já sentiu na pele o que é isso. A pessoa te ver chorando, desesperada por uma manipulação, por uma mentira, por ter te prejudicado, e ela está muito bem. Isso não é uma pessoa com alma. É um ser comum, não é um ser completo, é uma aberração. Eu digo, isso é uma definição minha. Então, para mim, é exatamente esse conjunto. Não tem uma parte, e ela não tem a parte principal, a parte fundamental. Ele só tem a parte do raciocínio analítico, da parte. Por isso é que, assim, eu falei, muitos narcisistas diagnosticados dizem, inclusive o Sandbeck nem tem um vídeo falando assim, eu sou um robô, eu não sou um ser igual a vocês. Ele fala, eu sou uma máquina, a minha família são as máquinas, ele diz isso. Quem sente assim, para mim, não tem alma. Então, essa é a minha visão. Kátia Castro de Lima, como esses seres sobrevivem e como ajudar essas pessoas? Não, você não tem que ajudar essas pessoas, não, tá, Kátia? Tem que dar linha, vazar, tá? Se afasta. Porque eles não querem ser ajudados. Eles não se acham, não acho que eles precisam. Como vivem? Eles vivem à base de usar pessoas para obter suprimento narcísico. O suprimento é para tapar o buraco emocional lá dentro, para fazer essa baixíssima autoestima ficar esquecida. Então, eles vão buscar adoração, aplausos, elogios, através dessa preocupação social que eles têm, que eu descrevi no caso da primeira resposta. Eles vão precisar de aplausos, vão precisar de carinho, vão precisar de aplauso, vão precisar de adoração. E aí vai tapando o buraco. Quando não tem tudo isso de bom, é tanto lixo lá dentro que eles falam, você que está do meu lado, você está sorrindo, você está feliz, quem é você para estar feliz? E eles vão te humilhar, vão te maltratar, vão te trair, vão te dilapidar. E aí, quando você estiver mal, triste, chorando, acabado, agora tá que nem eu. Então, eles são movidos a isso. Eles buscam poder, suprimento narcísico, dinheiro, status, tudo para se sentirem um pouco menos mal. E são seres sem emoção positiva. Eles têm inveja. Essas pessoas são invejosos patológicos. Eles têm inveja da nossa alegria, da nossa saúde, do nosso brilho próprio, dos nossos amigos, porque eles acham que a gente não merece nada, nós seres empáticos, porque nós somos fracos, porque nós somos atingíveis através das nossas emoções. Então, a existência deles é um grande vazio. Narcisistas, por exemplo, eles se enjoam de tudo. Eles enjoam de tudo muito rápido. Eles são ansiosos, eles precisam de novidade, eles precisam de coisa nova, de gente nova. Então, é muito comum em relacionamentos afetivos haverem traições, porque eles enjoam do parceiro. O parceiro, para o narcisista, é uma coisa. Então, por exemplo, um marido para uma esposa narcisista, esse marido e uma xícara é a mesma coisa. A xícara e o marido existem para servir, eles são objetos.
Então, ela se enjoa, porque ela não tem conexão afetiva. O que ela faz? Quando ela está nesse tédio, ela vai arrumar um outro. É tudo igual. E aí ela vai arrumar outro. E é muito comum haver a ocorrência de bissexualidade entre essas pessoas. Porque como não tem conexão emocional nenhuma, o que eles querem é suprimento narcísico, e eles não têm uma conduta, vamos dizer assim, moral, né? Nada, não estou dizendo que ser bissexual é imoral, não é nada disso. Mas eles não têm essa... Como é que eu vou dizer? Uma prática de conduta nenhuma, na verdade. E para eles tanto faz. Sabe? É muito comum se ouvir assim de narcisistas aquele tipo de afirmação. Eu estou hétero nesse momento, eu estou homo nesse momento. Eles não falam que sim nem que não. E quem já se relacionou com eles, eu também escuto muito assim, né, nos atendimentos. Eu tinha muita dúvida, sabe, se meu marido ele não era bissexual, umas horas, é muito comum de acontecer. Eles enjoam, então esse é um vazio, eles vivem num grande vazio. Passam a vida toda sentindo raiva, vazio, angústia, tristeza, só coisas ruins. E precisam destruir quem está do lado de lá, quem é a sua vítima, que tem emoções, que tem coisas boas, porque eles se sentem extremamente incomodados de ver o nosso bem-estar. Tinha uma segunda parte da pergunta, né, Flávio? Qual que era? Como vivem e qual era a outra pergunta? Como ajudar essas pessoas? Então, não tem como ajudar, porque eles não querem ser ajudados. O narcisista, primeiro, ele não se acha com problemas. Quem tem problemas somos nós. E se ele... Por quê? Porque ele não consegue se autorregular. O que é se autorregular? Vamos supor, eu estou muito infeliz, não estou bem, aí eu, olho para dentro de mim e falo, realmente tem coisas aqui que eu preciso consertar, que eu preciso mudar, eu preciso, transformar minha visão do passado, eu preciso transformar minhas emoções para eu ser alguém melhor. Então, isso é se regular. Eu olho para dentro de mim, dói eu ver que eu não sou aquilo que eu queria, que eu não sou tão bacana como eu imaginei que eu fosse. Se o narcisista faz isso, ele vai olhar para aquela dor imensa daquela criancinha mimada dentro dele, que é um buraco devastador. É o que ele não quer sentir nunca mais na vida. Então, toda a movimentação dele de conseguir suprimento, de manipular, de destruir, é para não sentir essa dor. Então, ele nunca ele vai olhar para dentro de si próprio. Aí ele vai falar, não, eu sou grandioso, eu sou maravilhoso, porque é como ele vive esse falso self, esse falso ego dele. O narcisista não tem eu, ele não tem essa identidade que nós temos. É difícil entender isso, eles não têm. Eles vivem como esse narcisista falou, o Sandvakinin. Eu sou um personagem de filme. Eu me vejo vivendo uma vida sem ser eu. Então, eles não se veem ruins. Então, eles não vão buscar terapeuta. E se eles vão para o terapeuta, como eu expliquei, ou para um psiquiatra, é para manipular alguém. E nem é bom que eles vão, porque quando eles pegam essas pessoas, eles vão aprender tudo que esses profissionais dizem para manipular com mais eficácia todos aqueles que fizerem parte da sua rede de manipulação. Eles vão estar melhores na arte da maldade. Então, não tem como ajudar. O que você pode fazer é cuidar de você e se afaste, porque não tem final feliz com essas pessoas. Cada dia que você passa convivendo com um ser desses é um pedaço da sua alma, um pedaço da sua vida interior que é destruído, qualquer que seja o relacionamento. Então, é contato zero, né? Aquilo que a gente fala que é para cortar essa pessoa da sua vida. Bloqueia redes sociais, bloqueia o WhatsApp. Talvez você precise se afastar de pessoas de convivência em comum. Às vezes não é possível, porque são familiares. O que a gente tem que fazer? Pedra cinza. Se chama pedra cinza. Que é você não ter reação emocional. Né? Essa pessoa vai te provocar para fazer você ficar mal, para ela se sentir melhor, e você, cara de paisagem, vai te provocar muito, tá? Então você vai ter que fazer um esforço imenso. E por que chama pedra cinza? Imagina que você está num jardim bem lindo, que tem planta, bicho, borboleta, florzinha, tudo lindo nesse jardim. Qual é a única coisa que não vai chamar atenção? Uma pedrinha cinza, né? Então esse vai ser seu papel. Você vai ficar ali meio morto, meio morta. Quando você não dá atenção impregnada de emoção, essas pessoas desistem de você. Não tem como ajudar, tá? Viu como é difícil a gente entender que não tem gente que não quer ajuda, tem gente que não quer mudar, tem gente que é mal por natureza. Henrique Silva, ele disse, sinto um grande amor às pessoas. No entanto, vivo sozinho, somos dois, Henrique. Há muito tempo, e acho muito bom, somos dois. Isso é normal?
isso não é um problema. Normal, gente, é uma palavra que eu não gosto de usar, porque eu acho que nenhum de nós é normal. Todo mundo é esquisito, né? A gente não é mal, narcisista, psicopata, mas a gente é esquisito, né? Sempre a gente tem uma coisa meio estranha. É normal, não é meio doido. Mas não é mal, essa é a diferença. Agora, pelo que você me descreve, Henrique, você tem emoções, você tem amor por pessoas, você vive sozinho e vive bem sozinho. Aí a gente vai entrar um pouco no meu trabalho da análise corporal. Como eu falei, existem 5 tipos de corpos que equivalem a 5 tipos de funcionamento de mente. Quando é que se formam esses traços corporais? Vai desde o momento que a gente está na barriga da mãe até uns 5, 6 anos de idade. E como é que são definidos esses traços? Através do processo de mielinização da sua coluna vertebral e das suas redes neurais. A mielina é uma gordurinha que vai encapando todo o seu sistema nervoso. E como é que ela é atraída para esse tecido? Através de choquinhos elétricos, que são as sinapses. Então, conforme você vai usando os seus neurônios, eles vão emitindo sinapses, essas sinapses atraem a gordura vai encapando, e ali você vai ter uma rede neural definitiva montada, assim como também a formatação do seu sistema nervoso. Isso é definitivo, é com você ao longo da vida. E o primeiro desses traços, ele se forma quando a criança está na barriga da mãe. E por algum motivo, essa mãe está estressada com essa gravidez, ela está preocupada, pode ser que o pai tenha ido embora, ou morreu, ou ela não tem dinheiro, ou ela é muito jovem, os pais não sabem, ela está com medo de estar sozinha, ela pode estar doente, qualquer que seja o motivo. Ela está estressada com a gravidez, porque assim, mãe não se estressa e nem rejeita criança. Mãe se estressa e rejeita gravidez, né? Isso é um fato. E ali, cada vez que esse bebê que está na barriga da mãe se mexe, essa mãe entra em alerta, ela entra em estresse, ela fala, meu Deus, a criança se mexeu, e agora? O que vai ser? Quando isso acontece, tem aquele mecanismo que eu até expliquei antes, da descarga de adrenalina que o nosso corpo sofre quando a gente entra em alerta. Essa adrenalina vai fazer o útero ficar mais frio, duro e estreito, menor. A criança vai sofrer ali. Então ela percebe o quê? Que cada vez que ela se mexe, cada vez que ela existe, ela sofre. O que ela faz para não sofrer? Ela vai para dentro de si própria, para o seu mundo mental. E aí a gente tem a formação do primeiro traço de caráter, que é o traço esquizoide. Gente, um detalhe, os nomes dos traços não querem em absoluto dizer que a pessoa seja portadora de qualquer transtorno psiquiátrico, nada disso. Quem deu o nome dos traços foi o Reich, que foi quem desenvolveu o primeiro estudo básico sobre isso. E em homenagem a ele, foram mantidos os nomes. Tá? Então não quer dizer que quem tem o traço esquizoide, em percentual mais elevado, tenha qualquer tipo de transtorno. É só o nome que foi mantido em respeito ao Reich. Então, quem passou por esse trauma, né, na barriga da mamãe, e desenvolveu, como eu expliquei antes, nós temos os 5 traços no nosso corpo, o que varia é o percentual de cada um deles. Então, quem tem um percentual mais elevado de esquizoidia, desenvolve um corpo mais magro, com ossos salientes, ossos em quina. Tem a testa mais alta, os olhos tendem a ser um pouco mais saltados, a presença de olheiras, lábio mais fino, lábios com pouca cor. São pessoas que têm um mundo mental extremamente rico, são criativas, vivem fora da caixinha, gostam de coisas diferentes, fora do mundo usual. E são pessoas que precisam, sim, de caverna, se sentem bem no seu mundo, sozinhos, no seu quarto, sabe? Tipo assim, aquele nerd que tem o capuzinho dele, que ele fica lá com o joguinho no mundo dele. Então, quem tem um percentual bem alto de esquizoidia, que dá para a gente colocar como exemplo, é o Steve Jobs. Ele é bem magrinho, tem aquela testa alta, e o esquizoide, muitas vezes, ele usa óculos, que é uma forma dele se proteger, porque o esquizoide não quer existir. Para ele aparecer, existir, é dor. Então, ele gosta da caverna dele, ele precisa, não é só que ele gosta. Quem tem um traço de esquizoide alto precisa, sim, de muitos momentos dessa solidão, que não é solidão para o esquizoide, ele está felizão lá, ele está bem no quarto dele, com o computador, com o joguinho, e é como ele se organiza.
é como ele bota as coisas em ordem, é como ele cria. Porque o Steve Jobs ele criou a Apple, uma loucura, ele mudou o mundo. Agora, um esquizoide não tem pernas de execução, como a gente chama, porque é um momento em que o bebê ainda não tem controle das pernas. Então, ele é extremamente criativo, mas ele precisa, como teve o Steve Jobs, de um sócio com um traço de caráter com perna para executar, para montar a fábrica, para contratar funcionário, e ele ficar criando. Os traços que têm perna de execução, desculpa, são o masoquista e o rígido, são os dois últimos traços. Então, o esquizoide é extremamente criativo. O esquizoide é alguém que, ao longo da vida, tende a mudar muitas vezes de profissão, porque ele cria muita coisa, ele está sempre precisando de coisas novas. Então, o esquizoide vive sozinho bem. Quem, por exemplo, na pandemia, tinha traços de esquizoidia, não, tira de boa, fica sozinho em casa. Eu tenho 7% de esquizoidia e 33% de oralidade. Para mim, ficar trancada em casa era uma loucura. Eu ia bater perna. Eu tinha que sair na rua para andar. As pessoas que eram sozinhas davam um jeito, que eu precisava sair, precisava ver gente. O moral sozinho sofre muito. O esquizoide não. O esquizoide tem amor, tem emoções, só que ele ama de uma maneira mais cerebral. Então é muito comum a gente ver os pais de crianças que têm bastante esquizoidia não entenderem o que está se passando, porque às vezes chega e fala, meu filho, minha filha, eu amo você. E o esquizoide, ele não gosta de toque físico, não gosta de abraço, sabe? Ele vai escorregando assim no meio dos braços da pessoa quando ele ganha aqueles abraços. Por exemplo, o oral, que adora abraçar, o oral daquele abraço gostosão, apertado. O esquizoide não gosta daquilo. Então, os pais ficam, meu Deus, eu falo que eu amo meu filho, o que ele responde? Aí fala assim, tá bom, Ele fala, mas ele ama esses pais também, mas de uma maneira mais cerebral. Mesmo que você não tenha assim, um corpo físico todo de ossos e salientes, mas o que acontece? Como é que a gente faz análise corporal? É através de formato de rosto, olhos, boca, quadril, tronco e pernas. Ali você vai medindo o percentual. Então, não é só aquele corpo totalmente magrinho, com ossos salientes, que vai dizer que a pessoa é uma esquizoide. Por exemplo, eu tenho esquizoidia aqui, nessa parte superior do peito. Aqui eu tenho esses ossos mais salientes aqui de cima, apesar de ter muita oralidade. Então, acho que não tem nada de errado. Você tem amor, você gosta de ficar sozinho, provavelmente você tem o seu esquizoide que está na sua caverna e está tudo bem. Quem convive com quem tem bastante esquizoidia tem que aprender a respeitar os momentos de necessidade de caverna que esse esquizoide tem. E outra coisa, o esquizoide, a dor do traço dele é a rejeição. Então, ele é quietão, ele não gosta de dar trabalho, ele não gosta de aparecer, porque ele já sofreu a maior rejeição, que foi a rejeição que a criança entendeu assim, da própria mãe. Então, o esquizoide tem pavor de rejeição. Então, você quer pegar quem tem muita esquizoidia e colocar para fazer, por exemplo, uma live como essa por muito tempo, é custoso. O esquizoide não gosta de aparecer. Ele não, eu, por exemplo, sou oral, tenho oral e rigidez, eu adoro aparecer, adoro falar, gosto muito disso, é natural para mim. O esquizoide, ele pode até ter oralidade, sim, em alguns traços, mas estar exposto para ele dói, é muito difícil. Então, dá uma olhadinha, se analisa depois sobre isso, vê se você não tem os traços de esquizoidia, que também não tem nada de errado não, tá bom? E assim, o que preocupa é a gente não ter empatia, né? Não se preocupar com os sentimentos dos outros. Mas de ficar sozinho, não tem nenhum problema. Olha, a Morena Rosa disse, existe meio narcisista? Tem algum grau? Sim, tem graus, Morena. O transtorno, ele tem graus. Existem os mais perversos e os menos perversos. E existem traços narcisistas. Tá? Então, a gente pode ter traços. Você pode ter... Existem narcisistas que têm um grau mais baixo, que aí, pela minha visão, é quando você tem a manifestação desse gene, que seria esse gene da maldade, menos intensa. Então, você vê, por exemplo, numa família que tem uma mãe, um pai narcisista entre os filhos, um pode ser um codependente que não desenvolve traço nenhum, um que é extremamente narcisista, cruel, perverso, um outro que tem um pouco, mas que não é tão mal. Ele tem ausência de empatia, ele não se importa muito com ninguém, mas você percebe que é uma pessoa capaz de algum tipo de resposta melhor, que vai tender menos à manipulação e é um pouco mais consciente. Ele até faz algum esforço para tentar ter empatia. Então, tem graus. Então, assim, não é que existe um meio narcisista.
Agora, como eu volto a dizer, ter alguns traços na nossa personalidade é bom. Gostar de si, cuidar de si, se ver muito bem, se preocupar com a sua aparência, por que não? Por que não gostar de ter uma boa aparência? Não é viver só para isso e nem achar que isso é o principal. Então, esses traços são bons. Agora, sim, existem graus de perversidade. E esses traços narcisistas, eles se entremeiam com outros transtornos. Você tem um borderline que pode, sim, ter empatia com muitos traços narcisistas. Então, é alguém que tem capacidade de amar, mas nos momentos que se vê em ameaça de ser trocado, abandonado, se vê um vazio muito grande dentro de si, tende a manipular e a fazer as maldades do narcisista. Mas ainda assim, tem empatia, mas é um outro tipo de transtorno. Lê Gonçalves, quem não tem alma sabe que não tem? Uhum. São plenamente conscientes, Lê. Eles sabem quem são. E é bem comum, eu, quando convivi com uma pessoa narcisista, eu me lembro que bem no começo, quando eu conheci essa pessoa, eu estava na praia aqui no Rio, né? Aí liguei, estava no celular, e essa pessoa morava perto da praia onde eu estava, né? Eu falei, olha só, tô aqui na praia e tal. Você não quer vir para cá? Ele falou assim, não. Eu sou uma pessoa que eu vivo nas sombras. Eu tonta, né? Não sabia. Nossa, não gosta de sol. Realmente não gostava de sol. Mas olha a definição, eu vivo de sombras. E num tom de voz assim, eu vivo de sombras. Ia ser o tom de voz sempre meio depressivo, meio cavernoso. Muitos outros narcisistas, eles dizem assim, eu tenho o mal em mim. Eu sou o mal. Você está do lado de alguém que é mal. Eu sou o mal. Eles sabem perfeitamente quem são. E eles agem de maneira consciente. Eles têm livre-arbítrio, eles fazem o mal conscientemente. Eles sabem que eles estão te prejudicando, eles sabem que eles estão te lesando, eles fazem cada um dos jogos de manipulação calculados para destruir a vítima. Todas as ações dessas pessoas são calculadas. Como eles não têm emoção, o lado racional deles é muito rápido e muito apurado. Então, enquanto a gente está indo com o feijão, eles estão voltando com 2 feijoadas prontas. Isso a gente nunca ganha deles. Não adianta. Eu vou agora bater de frente com o narcisista, vou falar umas coisas na cara dele. Não faça isso que você vai perder, cara. Porque eles estão muito diferentes de nós. Eles estão favorecidos extremamente desse lado, que eles não têm emoção e o raciocínio deles é muito, muito rápido. E viciado em todo esse manual de funcionamento de maldades. Todos eles, como eu falei que são seres robóticos, é como se eles tivessem uma programação instalada lá dentro. Esse manual está instalado. Todos eles fazem as mesmas coisas. E eles são plenamente conscientes, sabem que não têm almas, e uns acham até assim bacana. Eles falam, pois é, não tenho alma e estou aqui no meio de vocês, acabando com vocês. Eles riem. Bastante comum ouvir esse tipo de colocação dos sobreviventes. E é assustador. Esse tipo de colocação, eu tenho mal em mim, eu sou o mal. Isso vem em um momento em que eles estão assim relaxados, tranquilos. É interessante, sabe? É como se fosse um desabafo, porque eles não carregam nada de bom dentro de si. Então, é muito ruim o que eles vivem internamente, não é bom. Mas, ao mesmo tempo, eles se sentem poderosos em poder destruir os outros. É como que, vamos dizer, um sadismo, né? Uma coisa assim, uma coisa meio doentia. Mas eles são conscientes, sim, sabem quem são e muitas vezes têm orgulho disso. Mais alguma, Flávia? Cadê o Flávio? Opa. Sim, eu estava só esperando você concluir. A Natália Galvão. Não entendo, o espírito nasce bom e se torna cruel por culpa dos pais? O espírito pode regredir de tal forma em sua evolução? Olha, Natália, assim, eu não acho que o espírito... Aí é que tá. Quando a gente começa a estudar essas pessoas, conviver com elas, você começa a questionar uma série de informações que chegam. Não acho que o espírito seja bom e vá regredir por causa dos pais. Não. Eu acho que o espírito vem e ele já traz em si a tendência de reagir a se tornar mal.
como eu te expliquei, como eu expliquei antes. Vamos colocar que você tem uma mãe narcisista, uma mãe cruel, manipuladora, a mãe narcisista não consegue amar. Ela não ama os filhos. Os filhos são objetos, são serviçais. E esta mãe faz de tudo para acabar com a personalidade desses filhos, para poder controlá-los, para poder manipulá-los e ter eles junto dela, servindo. Então, essa mãe é má, né? E nasce a criança. Essa criança vê que esta mãe não dá amor para ela, não se importa, não cuida, não tem interesse. Entra aquele mecanismo da criança se sentir muito, muito ruim. E ela desenvolve o traço narcisista. Ela abafa a própria personalidade, cria o falso self. Aí tem o irmão. Esse irmão passa pelas mesmas maldades da mãe, muitas vezes até pior. Mas ele se torna um codependente. Ele se torna alguém que quer salvar o outro, que quer cuidar do outro. O que faz essa diferença? Ambos passaram pela mesma situação. Aí não há ainda uma explicação 100%. É uma genética? Eu acho que tem. É uma inclinação espiritual que já leva para uma decisão? Pode ser. É um ser que já veio com essa programação diferente por ser de uma outra linhagem? Pode ser. Não acho que o espírito vá regredir, não. Ele vai se tornar um codependente se ele for um espírito melhor. Ele não vai reagir se tornando um narcisista. Talvez o narcisista seja exatamente a predisposição natural em exercer o mal. Mas é muito desafiador para a cabeça da gente querer entender como funciona. Quando você começa a estudar dessas pessoas tão más, porque as atitudes que eles têm, é uma loucura. Eles agem no mal todos os dias, por nada, simplesmente para taparem um buraco emocional, simplesmente para se sentirem melhor, e destroem vidas, uma após a outra. Porque o narcisista, ele tira uma pessoa, enjoou, pá, traz outra, faz a mesma coisa. Acaba com a personalidade, destrói. Não sei se essa pessoa algum dia vai se arrepender de tudo isso, é difícil dizer, mas eu não acredito nisso, que o espírito regrida, não. Acho que ele vai fazer escolhas diferentes. Nós temos um apoio aqui do Henrique. Você poderia ler o que ele escreveu? Você falou do Reich. Trata-se do pai da revolução sexual, William Reich. É isso mesmo, é ele mesmo, Henrique. O que acontece? A grosso modo, né, eu falo o seguinte: veio Freud e trouxe toda a questão do inconsciente, né, do quanto a sexualidade impacta sobre a nossa psique, as nossas emoções. Depois nós vamos ter uma segunda visão, que é do Jung, que vai mais fundo, fala dos arquétipos, matrizes, inconsciente coletivo, tudo isso ainda dentro do ser humano, né? Dentro das emoções, dentro da psique. E o Reich viria, a grosso modo, dizer o seguinte: olha só, tudo isso daí está dentro de um corpo. Então a gente precisa também levar em consideração essa dimensão do corpo. O Reich fala muito sobre essas couraças, né, corporais. E tem também o Lowe, o Alexander Lowe, que trata da bioenergética. O estudo da análise corporal junta as informações deles dois. O Lowe, ele foi um discípulo do Reich, né? Mas é exatamente esse mesmo, é o William Reich que fez essa definição. Tem muita literatura que você pode buscar, literatura densa, trazendo essa questão de cada um dos traços, as dores, os recursos, tá? Mas é esse mesmo, é ele mesmo. Vinícius Costa, será que estas criaturas já vêm de fábrica ruim desse jeito? Olha, eu acho que vem. A minha experiência de convivência, eu acho que vem. Tá? Porque assim, mesmo que seja uma genética que esteja predominando um gene da maldade, aí não vai encarnar nenhum ser de luz ali com uma genética dessa, se a gente for usar esse raciocínio espiritual. Agora, são reptilianos, tudo isso ainda tem que ser aprofundado, né? O estudo acerca. Uma coisa é certa, essas pessoas sempre se fazem presentes em sistemas familiares doentes e são transgeracionais. Se você tem pai narcisista, mãe narcisista, vai ter filhos, e esses filhos vão dar continuidade. Seja do jeito que for, isso não para. Isso vem séculos
repetindo, geração após geração. É como se fosse o gene da maldade dentro da humanidade rodando há muito tempo. E olha, são muitos, se fala em serem 10% da população. Não só eu, mas muitos outros estudiosos, pessoas que são interessadas no assunto, afirmam o contrário. É muito mais. E vem crescendo nesses últimos tempos. Nesses tempos trabalhosos, né? Como diz o apóstolo Paulo, na transição, no arrebatamento, isso vem se multiplicando. Então, eu acredito assim, que, sei lá, vem, mas é algo ainda inexplicável para mim. Eu tenho dúvidas se esses seres são humanos mesmo. Você bateu a mão no microfone aí, deu uns mal... Perdão. Deu mau contato. Tire e reconecta novamente para... Melhorou? Sim. Tá ótimo, desculpa. O Ricardo Milani. Somos linhagens extraterrestres, diferente cada um de planeta, vivendo aqui na Terra para uma evolução espiritual e aprender o amor universal. Somos o que não evoluiu em nosso planeta anterior? Aí já a gente tem que aprofundar num outro tipo de assunto. Né? Eu acredito sim que nós sejamos fruto de uma miscigenação de espécies extraplanetárias. Eu acredito nisso. Por isso que eu acho que assim, existe esse gene que veio lá de trás, desses seres que cruzaram entre si e que a gente vem caminhando. Né? Agora, a gente tem que aprofundar mais na questão dos extraterrestres todos. E aí a gente entra numa questão, sabe, que eu estou me lembrando agora, por exemplo, da colocação acerca de quem são, por exemplo, demônios na Bíblia. Né? Será que essas pessoas têm recuperação? Não sei. Quando a gente começa a ver, será que essas pessoas um dia vão chegar a sentir o amor incondicional? Não sei. Será que são robôs biológicos que, na verdade, não têm emoção nenhuma? Também pode ser. Pode ser que você esteja lidando com pessoas que são robôs biológicos, seres sem alma, que não têm um pedaço de humanidade dentro de si. Aí desfaz completamente essa teoria. Você está lidando com um robô. O narcisista se descreve, eu sou um robô, eu não tenho emoções. Será que é mesmo porque abafou a personalidade quando era criança ou porque já veio assim? Eu não posso afirmar tudo isso, eu sou uma estudiosa, eu estou colocando as minhas conclusões em cima do que eu estudei e do que eu vivi. Mas que não tem alma, para mim não tem. Vamos lá. A próxima participação é da Lúcia Dornelles. Além do olhar, tem outra maneira de reconhecer? Tem. Eles sempre dão bandeiras vermelhas, Lúcia, porque eles vão se mostrar bondosos, gentis, amorosos, para, né, conquistar todo mundo, só que é falso. Então você vai notar uma certa atitude forçada nesse amor e, ao mesmo tempo, vamos supor, você está conversando com uma pessoa que é narcisista e ela é caridosa, né, aparentemente. Em algum momento você vai começar a perceber que essa pessoa, apesar de ser tão caridosa, de se importar tanto com os outros, ela sempre fala muito mal de todo mundo. Ela sempre reclama muito. Ela nunca está satisfeita. E, assim, ela vai, de um jeitinho muito sutil, te dar uma desvalorizada de vez em quando. Sabe? São pequenas bandeiras vermelhas. Eu me lembro de uma amiga narcisista que eu reencontrei depois de muitos anos. Eu nem sabia o que era narcisismo quando eu a reencontrei. E eu me lembro disso, dela, oi, querida amiga, você é minha amiga de outras vidas, nossa, Lu, como você é querida, como isso, tudo. Mas aí, ao mesmo tempo, ela vinha falando mal de uma outra colega do nosso grupo, desculpa, do tempo de colégio, e falava mal de mais uma outra, e, sabe, ficava reclamando que aquele grupo era muito chato, quer dizer, era uma pessoa super querida, tudo, mas vinha essa bandeira vermelha. A gente tem que usar a nossa intuição para perceber. Tá? E narcisistas, eles não têm, por exemplo, um sorriso espontâneo, gostoso, natural, não tem. Né? Eles sorriem assim, meio artificial também. Eles não têm alegria legítima.
Você pode perceber. E dá um mal-estar a gente estar perto dessas pessoas. Tem um negócio esquisito. Tem uma frieza do lado deles. É estranho. A gente tem que começar a apurar os nossos sentidos e a entender que tem gente que é má. Que a gente fala, não, você pensou que tem problema, não é tão ruim. Não, é ruim, é mal. É desagradável a presença. Você vai perceber. Agora, os olhos é infalível. Pode usar essa tática, pode usar essa técnica. E cuidado com quem é bonzinho demais. Muito bonzinho, faz de tudo por você, ô querido, ô querida. Cuidado, que eles se travestem exatamente disso. E o que acontece? Eles têm um faro de predador. Tá? Sabe que nem o tubarão, que nem o leão que vai caçar a gazela lá na savana. E eles percebem quem é o codependente, quem é o dependente emocional, vai cair mais fácil na teia. Tá? E eles têm uma inveja danada de quem é empático, porque a gente tem emoções, que a gente sorri. Eles não conseguem fazer isso. Eles têm muita inveja. Então eles percebem, e aí eles vão enredar essa pessoa que eles notaram que é empático, que é empata. E como é que eles fazem isso? Eles vão te estudar, são robôs, né? Ficam lá te observando, vão aprender tudo sobre você e vão começar a te espelhar. Você vai se ver frente a frente. Você vai se apaixonar por você mesmo. Você vai ver a melhor versão de você na sua frente. Não tem como não adorar isso. Olha que habilidade que eles têm. Se usassem para o bem, né? Então, desconfia de quem é bonzinho demais, de quem é legal demais, porque aí tem. Daqui a pouquinho, toda essa bondade, toda essa coisa tão incrível cai por terra e surge a verdadeira personalidade. Aí você vai começar a ser dilapidada, maltratada, humilhada. Então, alguns sinais. Repara no sorriso. O sorriso é falso também. Não é aquele sorriso espontâneo, gostoso. Pessoa boazinha demais. Se você se sentir mal, uma frieza, um comportamento estranho, essas pessoas falam muito mal das outras sempre, reclamam muito, se queixam muito, são negativas, apesar, podem até falar, ai, alto astral, alegria, mas você nota que aquilo ali não é autêntico nem verdadeiro. Eu observo aqui que nós tivemos mais de 1.200 likes até o presente momento. Obrigada, galera, obrigada. Podemos bater 1.500, temos potencial para isso. Então. Muito bom. Vamos lá, você que esqueceu. E gostaria, Luciana, que você fizesse as considerações finais e se despedisse da nossa audiência. Tá ótimo. Flávio, mais uma vez agradeço imensamente a você pela oportunidade de estar vindo falar com o seu público. Eu adoro ver o seu programa, porque é um público mega especial, que tem abertura para ouvir tudo isso, que busca se reformar. Muitíssimo obrigada. E fica sempre esse alerta acerca de nos preservarmos desses relacionamentos. Use agora esse conhecimento. Começa a olhar nos olhos de quem você conhece, de quem você percebe que é frio, de quem você percebe que é manipulador, você vai ter ali uma comprovação. Se você começa a sentir que tem alguém bonzinho demais do seu lado, como eu descrevi há pouco, repara nesses olhos, essa leve extropia que tem, uma puxadinha de olho para um lado. Volto a dizer, nem todos que têm extropia têm o transtorno, mas 3 vezes mais provável que isso aconteça. E são olhos robóticos, frios. E o que a gente tem que ter sempre em mente? Conviver com esses seres vai nos lesar espiritualmente, energeticamente, financeiramente. E para reconstruir tudo isso depois é muito difícil. Não abra sua vida para essas pessoas. Sempre esteja em busca de se proteger. E se você já passou por eles, se ajude interiormente. Se você está num relacionamento ainda, você está no cativeiro, se organiza para sair. Busca ajuda terapêutica para você estar forte e cai fora, porque você empática, merece uma vida feliz, alegre e livre dessas pessoas das trevas. Obrigada, Flávio. Olha, eu gostaria que vocês me perdoassem, porque eu estou hoje com o raciocínio um pouco lento e também estou me esforçando aqui para fazer essa live. A Luciana sabe, eu tomei chuva e estou com a imunidade baixa. Estou com dor de cabeça, febre, uma série de coisas, mas eu dei o melhor de mim.
Olha, rebobinem a fita, assistam novamente esse programa. Não esqueça do comentário, o coraçãozinho será entregue para vocês. Nós nos reencontraremos amanhã no mesmo horário. Um abraço de alma, namastê. Namastê.